Sejam bem-vindos e vamos hoje vamos trazer uma aula sobre o manguito rotador. Então, bases anatômicas, anatomia normal do manguito rotador. Então, o objetivo da aula, mostrar a anatomia normal do manguito rotador, tá? A anatomia topográfica nas principais sequências pela ressonância magnética, tá? E demonstrar essas correspondências anatômicas nos diferentes planos, então no plano coronal, sagital e axial. Esse objetivo vai ser alcançado com desenhos esquemáticos, imagens de anatomia humana e próprias imagens da ressonância magnética. Pessoal, por que eu tenho que estudar manguito rotador? Eu, como técnico de radiologia, biomédico, tecnólogo, estudante, sou obrigado a saber do manguito rotador, onde fica, para que serve? Claro que sou obrigado, porque essas estruturas do manguito rotador são frequentemente envolvidas na síndrome do manguito rotador ou na síndrome do impacto. E o que consiste isso aí? O que é essa síndrome do impacto? Então, são alterações tendíneas por degeneração, microfissuras, rupturas parciais ou rupturas totais de tendões que passam entre duas estruturas rígidas. Quais são essas estruturas rígidas? É cabeça do húmero e articulação glenumeral mais embaixo e arco coracoacromial mais em cima. Coracoacromial, então, acrômio e clavícula, fazendo articulação acrômio-clavicular. É uma patologia de alta incidência, então é beabá dos exames do ombro de uma clínica de imagem ou num hospital, tá? E prevalência aumenta com faixas etárias mais velhas. Então, é uma patologia que ainda tende a aumentar, porque a gente tem envelhecimento de população, então mais e mais gente vai ter e mais gente vai chegar com essa patologia para a gente avaliar. O síndrome do impacto, como que ele é feito? Então, o diagnóstico é clínico. Então, o ortopedista ou clínico que está com o paciente na mão, ele vai suspeitar dessa patologia, o paciente vai chegar, vai falar que está com dor no ombro, quando faz elevação lateral, quando faz abdução, a mulher, o homem que vai pentear o cabelo tem impossibilidade de fazer essa tarefa, ou pessoa que vai estacionar o carro, quando coloca aquele braço para trás para fazer baliza, vai ter dor, ou para pegar alguma coisa no bolso de trás. Então, são queixas que o paciente vai trazer para o médico assistente e, com base nisso, ele vai fazer essa suposição, vai fazer essa hipótese diagnóstica de síndrome do manguito e de alteração tendínea. É muito frequente também a dor noturna que o paciente se refere. Então, o médico assistente, com base nessa história clínica, ele vai fazer testes propedêuticos, vai fazer propriamente semiologia, né? E se ele suspeitar, em alguns casos, ele vai pedir avaliação por imagem. Essa avaliação por imagem, ela pode ser tanto pela radiografia, pela ultrassonografia ou ressonância magnética, são exames complementares, então cada um tem seu valor, mas a gente está mais focado nesse curso para falar mais da ressonância magnética. Então, qual que é a função do manguito rotador? Sempre lembrando que o ombro é uma articulação por si só instável. A gente tem uma grande amplitude de movimento do ombro, a gente precisa fazer várias tarefas, a gente roda o braço quase 360 graus, a gente tem elevação lateral, tem abdução, tem adução, tem elevação lateral, tem elevação anterior, então é um arco de movimento muito amplo, é uma articulação por si só instável, mas ela não pode luxar, porque se luxar já é patologia. Então ela precisa funcionar normalmente, tendo esse grande amplitude de movimento, mas não sair do lugar. E quem que vai ser responsável por essa estabilidade da articulação? Vai ser o manguito rotador como estabilizador dinâmico. Então, os principais tendões, eles vão exercer as funções deles. O tendão supraespinhal, como um dos tendões mais acometidos, vai fazer a abdução do ombro, e os tendões infraespinhal e subescapular vão fazer rotação externa e interna, respectivamente. Vamos começar o estudo sempre pelos desenhos esquemáticos aqui, vendo uma vista coronal em face aqui, primeiro uma visão anterior aqui, visão posterior. Então, na visão anterior, o que a gente vai ver aqui? O diáfise humeral,
Aqui vai ser goteira bicipital com tendão bicipital em B, que não vai ser estudado agora. Aqui das estruturas anatômicas, então a gente vai ver o corpo da escápula, aqui sua face lateral, face medial, aqui a borda inferior da escápula, tá? A projeção mais a estrutura anatômica óssea da escápula projetado anteriormente, mais importante, processo coracoide. Então, sempre lembram, processo coracoide é a estrutura mais anterior da escápula, tá? Isso vai ser importante para a gente definir depois as imagens pela ressonância magnética. Abaixo do processo coracoide, uma vista, então, na região anterior do ombro, a gente vai ter esse ventre muscular, meio formato triangular, as fibras musculares vermelhas, aqui transição miotendínea, e as fibras tendíneas propriamente ditas mais brancas, inserindo no tubérculo menor do húmero. Aqui, outro tendão, numa vista mais superior, é tendão supraespinhal, mais frequentemente acometido, as fibras musculares vermelhas, transição miotendínea, as fibras tendíneas inserindo aqui no tubérculo maior do húmero. Aqui só reparem, então, a gente lembrou, estruturas ósseas rígidas, cabeça do húmero aqui que a gente não vê, mas está aqui por transparência, e aqui arco coracoacromial. Aqui é uma vista posterior que a gente vai ver os ventres musculares e os tendões remanescentes. Aqui então reparem diafisia humeral, corpo da escápula, aqui meio que um formato triangular, tá? E aqui uma estrutura muito importante, espinha da escápula. Então é uma estrutura anatômica óssea, uma projeção da escápula na região posterior, que vai ter esse formato em arco, essa morfologia em arco, e ele vai continuar com base do acrômio, e aqui a extremidade distal do acrômio projetado mais anteriormente, que vai articular com a clavícula que vem da parede torácica, fazendo a articulação acrômio-clavicular. Então, uma vista posterior, eu vou ter espinha da escápula, que vai dividir o ombro. Esse conceito é importante, espinha da escápula dividindo o ombro em duas fossas, fossa supraespinhal, onde que vai passar o ventre muscular do supraespinhal e depois o tendão, e fossa infraespinhal, abaixo da espinha. Espinha da escápula, abaixo da espinha, fossa infraespinhal. Na fossa infraespinhal vou passar dois ventres musculares e os tendões, então infraespinhal abaixo e abaixo dele o redondo menor. Então, espinha da escápula, duas fossas, fossa supraespinhal, ventre muscular e tendão supraespinhal, e abaixo da espinha da escápula, fossa infraespinhal, dois ventres musculares, dois tendões, infraespinhal e redondo menor. Isso numa vista superior e posterior, numa vista anterior, o subescapular. Então a gente falou já agora de 4 tendões do manguito rotador. Então são 4 tendões: subescapular anterior, supraespinhal superior, infraespinhal mais posterior e posterior inferior redondo menor. Vamos lá? Prestando atenção? Vamos embora? Aqui, então, desenho esquemático axial. Aqui em H, cabeça humeral. Aqui G, glenoide, articulação glenohumeral, articulação do ombro. Eu trouxe esse desenho para a gente saber os limites. Então, a gente não falou aqui, né, no desenho atrás. Então, subescapular inserindo no tubérculo menor do húmero e os 3 tendões remanescentes, supra, infra e redondo menor, inserindo no tubérculo maior. Mas, puxa vida, como que eu vou saber onde que é tubérculo menor, onde que é tubérculo maior? Então, a gente vai saber isso através da goteira bicipital. Então, goteira bicipital, onde passa o tendão do cabo longo do bíceps, medialmente a goteira bicipital tem tubérculo menor do húmero, onde vai inserir o tendão subescapular, e lateralmente e posteriormente a goteira bicipital, tubérculo maior do húmero, onde que vão inserir supra e infraespinhal e redondo menor. Bora? Tudo dominado? Vista sagital, galera. Eu adoro essa vista sagital, porque, igual a gente viu, ela vai nos trazer um insight do próprio manguito rotador. Então, só lembrando, o que é manguito rotador? Manguito é uma coisa que envolve. Então, sempre nessa hora, eu trago aquele conceito do manguito, lembrando num esfigmo, aquele esfigmo é um aparelho que a gente mede pressão. De que consiste esse esfigmo? Ele consiste aquele medidor onde que a gente vai fazer a leitura, vai ter bombinha que a gente vai insuflar, vai ter os tubinhos lá, a própria onde que vai passar o ar, e a própria o bracelete que vai envolver no nosso braço, né, no nosso braço, no nosso antebraço, dependendo onde que for localizado a perna, e ele vai envolver
as duas pontas vão colar, tem aquele cola velcro a maior parte das vezes, então ele vai envolver nosso braço, ele cola, ele envolve. Então, o manguito rotador é isso, ele envolve uma estrutura. Então, manguito rotador, então são 4 tendões que a gente já falou, que ele vai envolver a articulação glenohumeral em 360 graus. Então, não vai deixar escapar a cabeça do húmero, não vai poder luxar. Então, estruturas tendíneas, aqui uma vista, então, desenho esquemático de uma vista sagital, a cabeça humeral foi removida para a gente ter uma visualização melhor da cavidade da glenoide, aqui seria cartilagem da fossa glenoidal, e aqui em rosa seria o labrum glenoidal, que a gente não vai falar no momento, mas só lembrando, o labrum glenoidal que vai fazer com que a glenoide tenha uma amplitude e uma profundidade maior para que a cabeça humeral não saia. Então, aqui a gente vê a estrutura aqui em branco, seria processo coracoide, seria mais anterior, igual a gente já falou, abaixo dele tá tendão subescapular, então vista mais anterior, subescapular. Então aqui anterior, à direita da sua tela e à esquerda da sua tela posterior. Numa vista mais em cima, qual que é o tendão superior que envolve a articulação glenohumeral? O tendão supraespinhal, aqui em amarelo, número 1, supraespinhal mais acometido, lembra? E mais aqui, posteriormente, número 2, infraespinhal e embaixo, inferiormente, infraespinhal. Então, o manguito envolve a articulação glenohumeral, 4 tendões, subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, vista sagital. Por causa disso e por causa dessa estrutura da espinha da escápula que eu já falei aqui naqueles nossos desenhos, que é muito importante, que vai sair na região posterior da escápula, que vai dividir nosso ombro nas duas fossa supraespinhal e infraespinhal, e dela que vai se originar o acrômio. Eu gosto de iniciar o estudo do ombro pelo plano sagital. Todo mundo vai perguntar, mas plano sagital é mais difícil, eu não consigo saber o que é anterior, o que é posterior, onde que está esse tendão, onde que é aquilo. Mas justamente isso. A gente lembrando que tem a espinha da escápula, que vai dividir o ombro em duas fossas, e esses nomes dos tendões, eles vão ser... os tendões vão receber esse nome justamente por causa dessas duas fossas, né? E por causa da espinha da escápula. Nada melhor do que estudar esse ombro, manguito rotador, então, pela uma vista sagital. Sempre lembrando daquela visualização, quem faz radiografia, do Y, né? Y da escápula. Então, aqui seria, se a gente fizesse mais os cortes mediais, seria a parte da espinha da escápula. Aqui já a projeção do acrômio, né? Do acrômio, da base do acrômio. Aqui seria, já querendo não aparecer, processo coracoide, chegando à clavícula para depois articular com acrômio. Então, espinha da escápula. Espinha da escápula, então dividindo o ombro em duas fossas, fossa supraespinhal e fossa infraespinhal. Na fossa supraespinhal, aqui então ventre muscular do supraespinhal e aqui tendão. E aqui na fossa infraespinhal, os dois ventres musculares e tendões, infraespinhal e aqui contíguo redondo menor. Então aqui só, aqui preenchidos, então é o ventre supraespinhal e com tendão, com hipossinal, e aqui os dois supraespinhal e infraespinhal. Sempre lembrando aqui a projeção da espinha da escápula, fossa supra, fossa infra. Aqui uma sequência são sagital, T2 com saturação de gordura. Indo para frente, então, fazendo cortes mais laterais, a gente vai trazer esses tendões mais próximos à sua inserção. Aqui de novo, então, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor. Aqui a gente já vê mais do acrômio propriamente dito, chegando perto da clavícula para fazer articulação acrômio-clavicular, e a gente fazendo cortes mais laterais vai aparecer processo coracoide. Então aqui a estrutura mais anterior à direita da sua tela, posterior do lado esquerdo da sua tela. Continuando, então, branco, tendão supraespinhal, infraespinhal, vermelho, redondo menor. Bora, prestando atenção, então, de novo, supraespinhal, que já é parte insercional, infraespinhal e redondo menor. Esses tendões, pessoal, eles vão ter interdigitação das suas fibras.
Não vai ser uma coisa, não, aqui terminou um, aí tem um espaço, começa outro, termina, não. É tudo junto. Todas as fibras, ó, elas se interligam. Então, essa transição entre supra, infra e espinhal, ela é muito frequentemente acometida, porque, ó, olha onde que eles passam os tendões. Então, a gente falou estruturas, partes moles passando entre duas estruturas rígidas, cabeça umeral e arco acrômio clavicular, o coracoacromial. Aqui a gente vê, então, acrômio, cabeça do húmero, estruturas tendíneas passando. E aqui, pedacinho do processo coracóide. Então, a gente vendo aqui, então, esses três tendões, então, supra, infra e redondo, eles vão inserir no tubérculo maior do húmero. E esse tubérculo maior, ele vai ter três facetas, faceta superior, faceta média e faceta inferior, que a gente vai ver melhor nesse desenho esquemático. Então, aqui, repara, tendão supraespinhal, faceta superior, tendão infraespinhal, faceta média e aqui, faceta inferior. Desenho esquemático, LT, tubérculo menor. Aqui, tubérculo maior com as três facetas, faceta superior, onde que vai inserir grande parte do tendão do supraespinhal. Aí, aqui a gente falou interdigitação das fibras. Pessoal, elas se ligam, não é uma coisa, um termina e outro começa. Não, as fibras se ligam. Então, supra e infraespinhal, aqui, faceta média, infraespinhal e faceta inferior redondo menor. Reparem aqui, o B é cabo longo do bíceps, está numa vista sagital, que vai fazer aquela divisão que a gente já viu naquele desenho esquemático axial, que seria mais medialmente tubérculo menor e mais posteriormente tubérculo maior. Numa vista sagital, seria mais anteriormente tubérculo menor e mais posteriormente tubérculo maior. Aqui só lembrando, aqui eu vejo então os três tendões inserindo, tá? Supra, infra e redondo. E aqui do lado, cabo longo do bíceps, tá? E aqui já seria tubérculo menor, já. Aqui desenho esquemático daquela representação, imagem pela ressonância no sagital, né? Aqui assinalado cabo longo do bíceps, supra, infra e redondo. Bora! Então, a gente já viu plano sagital, uma vista superior, fossa supraespinhal, tendão supraespinhal, uma vista mais posterior e inferior, fossa infraespinhal, tendão infra e redondo. E agora a gente vai ver uma vista mais anterior do plano sagital, abaixo do processo coracóide, então ventre muscular subescapular. Lembra que a gente falou aqui, naquele desenho esquemático, onde que vai passar o subescapular? Ó, processo coracóide, debaixo do processo coracóide, o ventre muscular do subescapular, vista mais anterior aqui, cabo longo do bíceps correndo, tá? Bora retornar? Então, aqui, lembrando, aqui vai ser onde que vai sair o processo coracóide, abaixo dele, numa vista sagital, o ventre muscular subescapular. Aquela morfologia triangular. Aqui, cortes mais laterais, tá? Transição miotendínea, e aqui já é tendão propriamente dito, vai inserir aqui no tubérculo menor, aqui cabo longo do bíceps, aqui supra infrarredondo, tá? E aqui é processo coracóide, ligamento coracoclavicular. E aqui a visão do manguito como todo. Pessoal, manguito envolve cabeça humeral e articulação glenohumeral. Aqui os três que vão inserir no tubérculo maior, supra, infra e redondo menor. E aqui que vai inserir no tubérculo menor, numa região mais anterior do ombro, abaixo do processo coracóide. Vamos passar para o plano coronal. Então, o plano coronal seria quem lida com raio-x seria como se fosse mais anatômico, seria aquele nosso AP do ombro, que a gente vê diáfise humeral, cabeça do húmero, articulando aqui com a glenoide, e a gente vê a articulação acrômio-clavicular. Então, extremidade distal do acrômio, aqui clavícula, chegando à articulação acrômio-clavicular. A gente falou que o tendão supraespinhal, ele passa entre duas estruturas rígidas, então a cabeça do húmero, arco coracoacromial, e aqui então, numa sequência coronal T1, sem saturação de gordura, a gente tem melhor detalhamento, a gente tem também bastante contraste, porque a gente vai ver as fibras musculares
com aquele sinal meio intermediário, as fibras musculares. Aqui gordura entre os dois ventres musculares. Aqui já seria transição miotendínea e aqui tendão propriamente dito com hipossinal. Reparem que o tendão supraespinhal ele tem uma impressão no tubérculo maior onde que vai inserir. Então ele não vai inserir num pontinho, 1 milímetro, um ponto só. Ele vai ter o chamado footprint, onde que ele vai deixar sua pegada, vai deixar sua impressão digital. Aqui é um desenho esquemático, então mostrando isso. Aqui cabeça do húmero, seria osso cortical. Aqui seria cartilagem hialina da própria articulação glenohumeral. E o tendão ele vai inserir na fibrocartilagem. Aqui já é fibrocartilagem, aqui é faceta superior, então do tubérculo maior do húmero, e SS, fibras tendíneas do supraespinhal chegando para inserir. A gente depois vai ver que transição do supra e infraespinhal, a gente falou que tem aquela interdigitação, mas no corte coronal, indo de anterior para posterior, então indo para supra, de infra para supra, a gente vai ter retificação dessa faceta, então a gente não vai ter essa morfologia do tubérculo maior, ele vai começar a ficar meio que plano, e isso vai mostrar uma transição dos tendões, tá bom? Então, é uma vista anatômica já, então, cabeça do húmero, aqui medula óssea, cartilagem hialina, aqui fibrocartilagem, e aqui é o famoso footprint. Footprint é a pegada do tendão supraespinhal, que, vejam, fibras tendíneas paralelas inserindo no tubérculo maior. Vista coronal ainda, continuando os cortes mais posteriores. Então, o que a gente teve? A gente teve supraespinhal, uma vista mais superior, e fazendo cortes, continuando com os cortes coronais, numa vista mais posterior, igual a gente vê nos desenhos esquemáticos. O que eu vou esperar? Vou esperar outros dois tendões aparecerem, os tendões infra e redondo menor. E nada mais isso que a gente vai ver aqui, sequência T2 com saturação de gordura, aqui ventre muscular, fibras tendíneas, transição miotendínea, e aqui pegada e inserção do infraespinhal. Um corte mais ainda posterior, ainda continuação da inserção do infraespinhal, e aqui é pouco das fibras do redondo menor inserindo. Então eles são contíguos, pessoal. Um aparece, termina, já começa o outro, interdigitação das fibras, beleza? Aqui só ele todo preenchido, o infraespinhal. Então a gente viu porção superior, viu porção posterior no corte coronal. Aqui, outra sequência T1 sem saturação de gordura, a gente vai ver a porção anterior. Galera, anterior, a gente já falou, anterior e subescapular. Onde que ele vai aparecer? Abaixo do processo coracoide. Então a gente já viu nos desenhos esquemáticos, abaixo do processo coracoide vai aparecer o subescapular. Então a gente vê aqui, ó, só lembrando, então, o processo coracoide, estrutura mais anterior do ombro. Aqui a gente até vê uns ligamentos, que são ligamentos coracoclaviculares, mas que não vão ser abordados agora, que quando a gente falar da luxação e da articulação acromioclavicular, a gente vai mencionar eles, né, e vai estudar melhor. Então, aqui processo coracoide, aqui ventre muscular, aquela morfologia triangular que a gente já viu no desenho esquemático, transição miotendínea, as próprias fibras tendíneas inserindo aonde? No tubérculo menor. Lembra? Tubérculo menor, medial, a goteira bicipital. Galera, continuando. Então, a gente já viu sagital, a gente já viu coronal. Vamos ver axial. Então, sempre lembrando. Então, quando eu faço corte axial, eu já tenho que imaginar o que eu vou ver os primeiros cortes. Então, nada melhor do que visualizar na sua cabeça o que você vai esperar nos cortes axiais, você imaginar um outro plano. Então, vamos imaginar um plano coronal e começar os cortes de cima para baixo. O primeiro, que a gente viu na parte mais superior no plano coronal, articulação acromioclavicular. Então, isso que eu vou ver no axial, galera. Primeiros cortes, acromioclavicular, segundo corte, acromioclavicular, terceiro corte, já vejo a fossa supraespinhal, ventre muscular e tendão inserindo aqui no tubérculo maior. Então, já vou ver esse fuso, mas com uma outra morfologia. Então, aqui, sequência T1 coronal, sem saturação de gordura. Aqui eu vejo uma alteração, um hipossinal, uma linha que depois a gente vai comentar, só para dar uma apimentada na relação, para não ficar só a aula maçante de anatomia. Então, os cortes axiais superiores, o que a gente
vai ver, então, igual eu falei, ó, processo, a extremidade distal da clavícula chegando da parede torácica, aqui, ó, e aqui, extremidade distal do acrômio, articulação acrômio clavicular. Então, axial T2 com saturação de gordura, então, subcutâneo com hipossinal, a medula óssea gordurosa também com hipossinal. Então, os dois primeiros cortes, articulação acrômio clavicular, aqui já começo a ver a fossa do supraespinhal. Então, no próximo corte, aqui já tem o T1, chegada da clavícula, fossa supraespinhal, ventre muscular do supraespinhal, fibras tendíneas, aqui espinha da escápula, ventre muscular e aqui inserção no tubérculo maior do úmero, cabeça humeral praticamente eu não vejo, só vejo ventre muscular e fibras tendíneas. E aqui outro ventre muscular importante no ombro deltoide que vai ter essa morfologia em C, então ele envolve todo o nosso ombro, tá? Deltoide. Fazendo cortes mais inferiores, pessoal. Então, a gente viu a fossa supraespinhal e agora, pensando, vou fazendo uns cortes mais inferiores e vou ver, então, uma parte, imagina, aqui é o plano sagital. Aqui só para a gente já pensei, falar, para esperar aqui que a gente vai esperar no plano axial. Então a gente já falou, é nada melhor do que já imaginar pelo outro plano que estruturas anatômicas que a gente vai ver. Então eu vou ver processo coracoide, que essa linha ela corta ele, vou ver um pedaço aqui do tendão na região anterior, vou ver a cabeça humeral aqui cortada no plano axial e já vou ver aqui o outro tendão numa vista posterior. Então o processo coracoide é anterior e aqui posterior. Então, lembrando, o que eu vou ver, galera? Vou ver processo coracoide, abaixo do processo coracoide já na vista anterior, a gente já falou, subescapular, vou ver cabeça do úmero e aqui na região mais posterior, infraespinhal. Aqui a fossa do supraespinhal já passou, galera. Estou num corte mais inferior. Aqui só lembrando, um sagital T2 com saturação de gordura, vejo bastante derrame articular, tá? Líquido, tá? E vejo uma alteração de sinal hipersinal na região posterior superior da cabeça do úmero, com padrão de edema. Vamos comentar depois, só de relance, porque essa aula é de anatomia. Primeiro anatomia, depois patologia. Então, axial posterior. O que eu vou ver no axial posterior? A gente já viu no coronal no posterior e sagital posterior. Vou ver outros dois tendões, infraespinhal e redondo menor. Onde que eles estão? Então aqui, cabeça humeral redonda, processo coracoide aqui no T1 axial, glenoide articulando com a cabeça do úmero. Aqui é vista mais anterior, deltoide aqui é vista mais posterior. Quem que está aqui? Aqui, ó, infraespinhal inserindo no tubérculo menor. Desculpa, no tubérculo maior, faceta média. Aqui eu vejo uma irregularidade cortical, galera, uma impactação óssea, edema aqui em T2. Agora, na próxima visualização, vou preencher o ventre muscular do redondo menor. Então, todo preenchido, inserção na faceta média do tubérculo maior. Lembrando, então eu estou fazendo ainda, continuando os cortes mais embaixo. Ó, já foi a articulação acromioclavicular, já foi a fossa supraespinhal com o ventre muscular do supraespinhal, já foi a parte mais anterior, mas ainda estou continuando aqui mais inferiormente. O que eu vou ver aqui, ó? A gente falou aqui infraespinhal, aqui já vai transição com redondo menor. Então aqui vou ver na região posterior, vou ver redondo menor. Aqui na região anterior, do lado do subescapular, quem que vou ver? Subescapular. E aqui eu vejo cabeça humeral toda irregular, fragmentos ósseos, é uma outra patologia que a gente vai comentar de relance. Então, vendo aqui, na região posterior ainda continuando, segmento inferior do infraespinhal. Então, infraespinhal, ele tem 3 segmentos, seria a parte cranial, média e inferior, o caudal do infraespinhal, né? Inferior do infraespinhal fica esquisito, fica redundante, mas é isso, caudal, pode falar caudal do infraespinhal. E ainda mais embaixo, porção, já vejo outro tendão, seria já tendão do redondo menor. Lembrando sempre, aqui, goteira bicipital, medialmente tubérculo menor. Quem que vai inserir aqui na faceta, no tubérculo menor, aqui na região anterior? Já falamos, subescapular. E aqui, lateralmente,
posteriormente tubérculo maior. Quem que vai inserir? Supra-infrarredondo, beleza? Vamos lá. Aqui vista mais, a gente então viu a porção superior supra, e a gente viu região posterior e inferior, infra e redondo. Agora falta região mais anterior. Então lembrando aqui, de novo, vista sagital, aqui a acrômio, aqui os tendões no arco coracoclavicular, coracoacromial, então aqui mais na região posterior o infraespinhal e aqui na região mais anterior, na região mais superior, perdão, supraespinhal. Só reparando, a gente sempre espera na sequência T2 com saturação, T2 com hipossinal, esses tendões estão doentes, estão com hiper. Só comentando, galera, a gente não vai estudar agora patologia. Mas aqui, então, na região mais anterior, tendão subescapular, aqui a gente vejo algumas alterações ósseas, parece uma edemia no tubérculo menor. Então, aqui, desenho esquemático, subescapular, abaixo, o processo coracoide, abaixo do processo coracoide, o ventre muscular e tendão subescapular, a gente pode dividir ele em 3/3, igual a gente dividiu infraespinhal em 3/3, dividir ele na parte mais superior, na parte média e na parte inferior. Reparem, ele vai inserir aqui no tubérculo menor e mais lateralmente a ele vai passar o cabo longo do bíceps, aqui na goteira bicipital, aqui delineada, tá? E aqui ele vai, cabo longo do bíceps vai fazer essa deflexão, vai entrar na parte mais intraarticular. Aqui esse branco seria a cartilagem hialina da cabeça do húmero, tá? E aqui mais lateralmente, então, galera, tubérculo maior. Medialmente, tubérculo menor, lateralmente, posteriormente, tubérculo maior. Então, aqui a gente vendo cabeça do húmero, glenoide, aqui goteira bicipital com cabo longo do bíceps, tá? Medialmente ele, a gente vê inserção aqui, ventre muscular do subescapular e aqui ele inserindo, tá? Aqui desenho já ele preenchido, aqui também um tendão doente, só comentando, aqui a gente vê a alteração de sinal, uma delaminação intrasubstancial deste tendão, não tá dos melhores não, é espessado também, tá? Então, isso seria mais parte cranial, aqui já seria um terço médio e inferior do subescapular. Então aqui, terço médio também com as alterações de sinal, aqui também parte mais inferior do subescapular inserido no tubérculo menor, aqui então, vendo a goteira bicipital, que seria tubérculo maior, aqui já passou, seria a transição dos tendões do infraespinhal e redondo menor, aqui que eu vejo aqui um nódulo, um carocinho, um nódulo aqui com hipossinal. Galera, o que é isso? Um depósito cálcico, uma tendinopatia calcária. Então, só por motivo de curiosidade, uma tendinopatia calcária, fase expulsiva, aqui um pouquinho de líquido na bursa, aqui ó, hipersinal, em T2. Então, pessoal, a gente resumiu. Manguito rodador, 4 tendões. Vista mais anterior, aqui no ombro, vista mais anterior, ó. Subescapular, abaixo do processo coracoide. Processo coracoide é a estrutura mais anterior da escápula. Aqui, em cima, supraespinhal. E na região mais aqui, posterior e inferior, infra e redondo menor. Lembra, espinha da escápula. Ajuda muito. Aquela visualização do Y do ombro. Espinha da escápula, duas fossas. Fossa supra, fossa infra. Fossa supra, fossa infra e infrarredondo, tá? Processo coracoide, abaixo do processo coracoide, tá? Subescapular. Então, lembrando esses conceitos anatômicos, não vou ter mais dificuldade. Agora vai ficar fácil. Só vou comentar de relance, igual eu falei, das algumas patologias que a gente viu nessa apresentação, tá? Curioso, todo mundo gosta de T2, mas olha como é que tem um importante. Vendo irregularidades corticais, desalinhamentos ósseos, aqui são 3 patologias distintas. Plano coronal tem sempre vendo aqui do lado direito da tela, primeiro vendo essa patologia, eu vejo irregularidade cortical, um hipossinal que corresponde a edema nas outras sequências. Então, aqui uma fratura oculta, seria uma fratura provavelmente oculta, que não é visualizado pelo raio-x. De vez em quando a gente vê, de vez em quando a gente não vê, mas quando médico pede, muitas vezes ele já fez radiografia, o paciente continua com bastante dor, mas não viu fratura, e pela ressonância magnética a gente vê. Então, uma fratura do tubérculo maior do húmero, junto à inserção aqui do supraespinhal, a gente vê fuso, arco
coracoacromial, fuso ventre muscular do supraespião, inserção do supra aqui no footprint dele, e aqui então uma fratura do tubérculo maior para um trauma direto, queda, e o pessoal apoia a região lateral do ombro, cai e quebra, mas é uma fratura sem desalinhamentos, provavelmente conservador, tá? E aqui, ó, outras duas patologias que a gente viu, quando a gente viu aqui no axial, uma cabeça humeral toda irregularzinha aqui, ó, cabeça humeral, irregularidade dos contornos, a gente comentou aqui no sagital, ó, uns fragmentos ósseos projetados, tá? Uma patologia não tão comum no ombro, uma osteonecrose com fragmentação óssea. Olha a cabeça humeral, perda da esfericidade, não tem mais aquela morfologia redonda, morfologia de esfera, fragmentos ósseos já destacados, então uma osteonecrose da cabeça do húmero. É raro, galera, não é tão comum. É mais comum a gente ver no quadril, tá? E outros ossos, mas no ombro não é tão comum. E aqui também que a gente viu aquele edema na região posterior superior do tubérculo maior, tá? Na cabeça do húmero, aqui ó, impactação óssea, aqui edema na região posterior superior, impactação do osso cortical, aqui no coronal é muito comum a gente ver essa cunha na região posterior superior por uma luxação anterior do ombro. Então essa é a famosa lesão de Hill-Sachs, tá? Hill-Sachs, impactação e fratura cortical na região posterior superior da cabeça do húmero. Aqui a gente já viu aquele derrame articular, aqui derrame articular com hipersinal. Derrame articular hipersinal em T1 é uma artrose, então é sangue, tá? E aqui em T2 com saturação de gordura, as duas patologias dessas, aqui então Hill-Sachs que a gente não vê aquela cunha, então olha como que T1 é importante. Aqui em T2 a gente só viu edema, derrame articular, mas T1 a gente viu aquela cunha na região posterior superior e aqui aquela osteonecrose da cabeça do húmero, ó, morfologia totalmente irregular, fragmentos ósseos aqui, inserção do supra. Galera, é isso aí. A gente estudou a base anatômica, deu uma pincelada em alguns casos que eu usei para fazer essa aula. A gente está aqui para facilitar a vida de vocês. Vamos estudar junto. Sejam bem-vindos e até a próxima. Um abração.